da SBOT. E aí a gente fez uma pesquisa com os residentes, com os profissionais já formados que tinham título de ortopedia, perguntando se eles achavam que a formação tinha sido suficiente, se eles tinham interesse em aprender mais sobre dor, se eles queriam, se eles achavam que valia a pena formar um comitê de dor. E as respostas, assim, os percentis foram, tipo, unânimes, assim, sabe? 95% de malformação em dor, 98% de vontade de aprender mais. Então, assim, aí não teve... Quando levou para a Assembleia Nacional, assim, decidir, para a executiva, tudo, quando chegou para isso tudo, para decidir, falaram, pô, com esses números não tem como a gente frear nada, tá liberado, tá com aval, tá liberado fazer o comitê de dor. Então, foi assim que surgiu a história do comitê. A gente foi atrás dessa demanda, que é uma demanda reprimida aí, né? Doutor André, se você quiser deixar já o seu slide inicial, daqui a pouquinho a gente já pode começar. Tem um comentário aí dizendo que já sabia do seu pedigree na ortopedia, viu, doutor Francisco? Não sei se você viu. O Ricardo, eu vi aqui, não deu para comentar na hora, mas eu vi. Eu passei por essa aí, Ricardo, você vê. A vida dá essas voltas aí, acabei... E o pior é que eu fui para ortopedia pensando um pouquinho na dor, porque por causa do Fabrício, né? Eu pensava muito em fazer esporte também, para trabalhar com atletas, que eu adoro biomecânica, adoro esporte. Que legal. E foi isso que me levou para ortopedia, mas realmente assim, o que me tirou foi cirurgião demais para mim, sabe? Sim. Acabou, minha esposa até me deu uma cutucada aqui do lado e falou assim, você saiu da ortopedia e continuou sendo cirurgião, porque hoje a gente faz procedimentos, né? Mas, você ia pessoal, parar na dor de qualquer jeito. Faz já mais está na hora. procedimento que os ortopedistas. Está na hora da gente começar. Pessoal. André, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas já está gravando, né, Bianca? Está gravando sim, você pode fazer a apresentação inicial dele e a gente dá uns segundinhos depois para entrar a vinheta. Me corrija, por favor, se eu tiver enganado com qualquer informação, mas o André, ele é coordenador da Sociedade Brasileira de Medicina Regenerativa, ele é médico e ortopedista pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, ele tem o título de área de atuação em dor pela MB, é professor do curso de dor do HC, da faculdade da USP. É da USP São Paulo, André? USP São Paulo. Legal. E tudo em São Paulo, né? Tudo em São E Paulo. membro do comitê de dor da SBOT, pelo que você falou, um dos membros fundadores, pelo visto, né? Exato. E também membro da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, sendo coordenador também da sociedade. André, fica à vontade, o espaço é seu. Obrigado pela sua presença e obrigado por compartilhar a aula com a gente. Muito obrigado, Francisco. Agradecer também a Bianca, que está aqui, em nome do Carlos, né, que foi quem convidou para chamar. Acho que é uma grande oportunidade. Nós estávamos conversando aqui antes de começar a transmissão oficial da importância que é nós termos essa relação, né, esse networking. Eu acho que a área da dor é uma área que ainda é muito pequena do ponto de vista de profissionais, e acho que quanto mais nós pudermos trocar experiências e aprendermos uns com os outros, acho que nós cresceremos como ser humano, como indivíduo, como profissional e, especialmente, tentaremos fornecer um tratamento um pouquinho melhor aos nossos pacientes. Então, eu fico muito grato, muito feliz e muito honrado de poder estar aqui. Eu espero atender as expectativas aí. A ideia, quando o Dr. Carlos me convidou, era para falar um pouco sobre dor aguda. E aí eu gosto de falar algumas coisas aí, acho que ele ficou animado com essa ideia e falou, leva lá, André, vamos bater um papo, vamos mostrar para o pessoal. Bom, dor aguda, o que nós sabemos? Geralmente o paciente conta, eu tenho um viés do ortopedista, então geralmente o paciente chega e fala assim, tudo começou depois que eu escorreguei naquela escada do trabalho, ou que eu abaixei para pegar aquele peso, ou que meu filho caiu e eu fui pegar, fui ajudar, ou que eu estava andando de moto, de skate, enfim. Geralmente a gente ouve uma história de trauma, ou pelo menos de uma crença a respeito de algum trauma, ou alguma crença a respeito de alguma lesão que levou o indivíduo a ter dor. Curiosamente, quando o indivíduo sofre um trauma, né, e aqui cabe uma brincadeira, dizer que o ATLS foi feito e criado por um ortopedista,
ele é avaliado por toda aquela sequência do ABCDE e não tem dor na avaliação, né? Nós não consideramos a dor um processo vital dentro da cadeia de ressuscitação num paciente que tem um trauma mais grave. Mas ele é vital. Já mostrava esse artigo de 2019 desse grupo grego, dizendo que se você controlar melhor a dor do seu paciente que chega vítima de trauma, você tem uma chance maior de que ele evolua com um desfecho melhor, né? Com menos chance de morrer. Curiosamente, em números de trauma, nós temos 38 milhões de traumas ocorrendo na Europa, tá? Esses são dados europeus, por ano, sendo que 70% dos pacientes no atendimento pré-hospitalar eles estão com dor, e 91% quando chegam ao hospital também estão com dor, ou seja, andar de ambulância na Europa é um grande risco, um grande perigo, porque você tem uma chance de 21% a mais de surgir dor depois desse caminhar. Obviamente, essa é só uma brincadeira. O que nós sabemos é que no momento do trauma, nós temos uma concentração e um foco total e toda a nossa atenção fica orientada aos cuidados para salvar a vida e nós não prestamos atenção na dor. Isso, obviamente, mediado por uma série de substâncias e moléculas que são liberadas e pela modulação do sistema nervoso que acontece nesse momento. E aí, 91% dos pacientes chegam ao ambiente hospitalar com dor. E geralmente com dor como? 74% deles com dor moderada intensa, ou seja, os pacientes vítimas de trauma geralmente chegam com um quadro de dor aguda e um quadro bastante forte de dor. Curiosamente, na Noruega, 14% deles saem com dor depois do pronto-socorro. E na Itália, 32% dos pacientes saem com dor, mesmo depois de ter dado entrada no pronto-socorro, teoricamente com uma dor. Ou seja, a dor não foi tratada, né? Ou não foi tratada de maneira adequada. Como é que nós sabemos isso? Existem alguns trabalhos e alguns estudos. Esse aqui eu vou trazer alguns dados bastante italianos, não tem nada a ver com o meu sobrenome, Ciccone Ligieri, mas eu acabei achando esse estudo italiano bastante interessante da relação que um grupo de enfermagem fez a respeito de como era avaliada e tratada a dor nesse ambiente, nesse cenário de dor aguda. E o que ele mostrava é o seguinte, que os pacientes que chegavam com dor moderada a severa, 65% deles eram bem tratados, vamos dizer assim. E 26% dos pacientes, 27% com dor moderada, eles não tinham uma melhora da dor nem de 2 pontos. E 34% dos pacientes que chegaram com dor severa, eles também não tinham uma melhora da dor clinicamente significativa. O que é importante, isso no sentido lato sensu do trabalho, ou seja, para qualquer tipo de trauma. Quando nós consideramos dentro do contexto de dor aguda, pacientes que sofreram contusão ou trauma, 32% não tinham suas dores tratadas. Na dor lombar, 36%. Em outras dores, 38%. Ou seja, em torno aqui de 35% dos pacientes, eles não têm a sua dor adequadamente tratada num contexto de pronto-socorro na Itália, conforme eu mostrei naquele dado anterior. Quando nós segmentamos para mais alguns subgrupos, nós vemos que, por exemplo, a dor, gonalgia e a dor numa um flare-up, uma crise de artrose ou osteoartrite, 50% a 55% dos pacientes não têm uma redução significativa da dor no atendimento. Opa, aí vem a pergunta, né? Será que nós avaliamos de maneira correta? Será que o tempo entre a avaliação e o tratamento é adequado? Será que o tratamento que nós estamos propondo para esses pacientes no contexto de dor aguda é adequado? Então, eu acho que vale essa crítica para nós tentarmos aprender e melhorar um pouco mais a respeito de estratégias de manejo da dor aguda. O que acontece quando nós temos qualquer evento agudo no corpo, seja trauma, seja um trauma cirúrgico ortopédico, um trauma cirúrgico não ortopédico, ou seja, qualquer tipo de trauma, nós teremos algumas fases que são clássicas, então uma fase inflamatória inicial, uma fase de cicatrização e, por fim, uma fase de remodelamento. Obviamente, cada uma dessas etapas contam com cascatas e eventos que vão ocorrer até que você tenha um tecido cicatricial. Teoricamente, espera-se que isso dure em torno de 3 meses. Né? Por isso que vem algumas definições do que seria um contexto de dor aguda, subaguda e crônica. Então, até 3 meses, você está nesse grupo de aguda e subaguda. Nós classicamente chamamos tudo de aguda. Eventualmente, a gente usa esse subgrupo subaguda com algumas finalidades específicas, especialmente em trabalho. E com mais de 12 semanas, mais de 3 meses, é o que nós chamamos de dor crônica. Acontece que separar dor aguda de dor crônica não é meramente uma questão temporal.
Eu acho que isso é uma coisa importante, acho que muitos dos colegas aqui já trabalham com dor. O que nós sabemos é que a dor aguda ela tem uma função protetiva, uma função biológica, uma função de alerta, uma função de possivelmente existe dor porque há um tecido, há um processo cicatricial e de remodelamento acontecendo. Então, isso é muito importante de ser visto, é um fenômeno que tem uma explicação biológica. Agora, passado esse período teoricamente biológico, por que a dor se perpetua? Né? Por que a dor se torna crônica? E dentro do contexto de crônica, nós teremos outras classificações. Então, essa é uma classificação baseada no tempo, que de certa forma tem uma função de qual é a função da dor no contexto do indivíduo e da sociedade, e tem também uma classificação baseada talvez em mecanismos. Então, nós temos a divisão entre aguda e crônica, mas nós podemos possivelmente dividir em mecanismos. Então, se é um mecanismo nociceptivo, na dor aguda, isso pode acontecer, ou seja, se você tem uma lesão ou um dano tecidual de uma estrutura não neurológica, se você tem um quadro, eventualmente, de um dano num tecido que faz parte do sistema nervoso somatosensorial, você tem um que a gente chama de dor neuropática. Pô, André, existe dor neuropática aguda? Claro que existe. Faça uma avulsão de plexo que você vai ver o que é um fenômeno de dor neuropática aguda. Possivelmente, no contexto fisiopatológico da dor neuropática aguda, é uma coisa que é pouco descrita, pouco trabalhada, mas existem alguns artigos na literatura, possivelmente o envolvimento da nerva nervorum é que esteja relacionado a esse tipo de situação. E, obviamente, teremos aí um quadro de dor mista, quando nós temos a somatória desses dois fenômenos ocorrendo. Existe ainda um terceiro termo chamado de nociplástica ou nocidiplástica, esse predominantemente ocorrendo ou exclusivamente ocorrendo no contexto de dor crônica, que é um termo que foi cunhado ali por volta de 2017, 2018, por uma autora chamada Eva Kozek, que foi muito gentil, inclusive, nós tivemos a oportunidade de bater um papo, conversar com ela e tentar entender melhor essa definição, mas basicamente é uma dor sem aquele substrato anatômico como nós costumamos ver, ou seja, não tem uma lesão no tecido não neural, não tem uma lesão no tecido neural, mas há um mau funcionamento do sistema. Você fala, poxa, mas como é que isso pode acontecer? Dá um exemplo disso, André. Exemplo disso é a enxaqueca. E nós não temos uma estrutura que está machucada, uma estrutura que está lesionada, mas o paciente tem dor. Outro exemplo disso é a fibromialgia. O paciente também não tem uma lesão específica, em algum núcleo específico que justifique a dor, mas ele tem dor, ele tem sofrimento. Por isso que entre as inúmeras definições de dor, uma das definições que eu mais gosto é uma definição de um colega nosso, que infelizmente já partiu, Dr. Figueiró, que ele dizia, dor é tudo aquilo que o paciente diz sentir. Ou seja, se o paciente diz que está sentindo, acredita, confia no teu paciente. Nós temos, eventualmente, em alguns casos, às vezes, um julgamento errado a respeito daquilo que o paciente está fazendo. Isso é só possível através de avaliação. Então, avaliar, perguntar, rechecar. Se nós não fizermos isso, nós possivelmente perderemos parte do diagnóstico. Obviamente, o que acontece nesse processo todo é que nós temos vias, circuitos neuronais que fornecem essa informação toda para que nós possamos ter o estímulo perceptivo nas vias neuronais superiores. Ou seja, nós temos um arcabouço todo para fazer a nocicepção, ou seja, a nocicepção ocorre o tempo todo, o dia inteiro. Quando aqueles 70% dos pacientes que são vítimas de trauma, eles estão com dor, aqueles 20% que depois desenvolveram, eles já estão fazendo a nocicepção. Eles só não estão fazendo a percepção dolorosa. Obviamente, essa percepção, ela envolve uma série de fenômenos e nós temos, felizmente, uma via modulatória inibitória descendente que ajuda a discernir ou a fazermos com que prestemos mais ou menos atenção nesses modelos todos de nocicepção e de dor. Ou seja, esse arcabouço todo esse aparato, toda essa estrutura neural que vai desde fibras finas para detectar determinados estímulos até transmissões e conexões e modulações em estruturas encefálicas superiores, eles acontecem com um propósito, que é tentar modular a dor e tentar trazer uma percepção o mais real possível para nós. E fica fácil de entender como ocorrem uma série de conexões e sinapses com várias outras regiões, que é uma experiência completamente subjetiva e baseada em fatores culturais, sociais e ambientais, e entre outros. Ou seja, nós temos várias alterações possíveis dentro desse cenário no contexto para desenvolver um quadro de dor crônica e mesmo para perceber o que é dor aguda ou dor crônica. Aqui eu vou fazer um parênteses, que é uma coisa que eu sempre gosto de comentar.
Eu estudei aqui em São Paulo e nós fazemos um estágio num hospital que é na periferia de São Paulo, dentro do contexto de obstetrícia. E nessa região moravam muitos descendentes de bolivianos. Então tinham muitas mulheres que estavam ali para dar à luz aos seus bebês, que eram descendentes de bolivianas. Por que eu sempre conto essa história? Porque era muito engraçado de ver, de certa forma, e até curioso do ponto de vista científico, as brasileiras que ali estavam para parir, gritando e pedindo desesperadamente para ajudar, para fazer uma anestesia, para tentar ajudar naquele sofrimento, naquela dor aguda, na dor do parto, talvez considerada a dor mais forte, né, que se tem na literatura, quem sabe, não sei se dores na córnea ou dor de dente pode ser pior, mas depois a gente abre essa discussão. E elas estavam gritando muito, tal. Você chegava lá, estava com uma dilatação de 3, 4 centímetros, ainda com umas contrações ainda pouco efetivas. E aí, de repente, uma boliviana chamava, falava, doutor, vem cá dar uma olhada, tal. E você olhava, estava lá, como diz o pessoal, o neném coroando, ou seja, ela não reclamou de dor em nenhum momento. Será que ela não sentiu dor? Será que ela não percebeu? Será que o sistema inibitório dela é mais poderoso? Será que são os aspectos sociais e culturais? Ou seja, esse fenômeno de sentir ou não, de perceber ou não dor, ele funciona tanto para o quadro agudo quanto para o quadro crônico. Nós modulamos todas as nossas percepções baseados em todas as nossas experiências, desde criança, desde a vida intrauterina até a vida adulta. Por que cronifica? Quais são os fatores de risco, André? Nós temos vários. Fatores genéticos, epigenéticos, fatores psíquicos, metabólicos, ambientais, sociais, mecânicos, culturais. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. Que mesmo a percepção de dor aguda, ela passa por tudo isso. E, obviamente, todos esses fatores estão envolvidos na perpetuação da dor. Esse trabalho do suplemento do Jornal Europeu de 2011, eu sempre gosto muito de citá-lo, porque ele traz alguns fatores que acho que talvez sejam interessantes. Então, controle inadequado da dor, né, no evento agudo, evento de vida estressante, trabalhador de alta demanda, se é tabagista ou não, o gênero, se fez reabilitação, se tem litígio e suporte social, ou seja, se está envolvido alguma questão socioeconômica, se tem dor em outros lugares do corpo, se o paciente teve complicação em algum tipo de cirurgia, o IMC, ou seja, ele traz uma lista de alguns fatores de risco. Obviamente que se você procurar na literatura, você vai encontrar vários trabalhos tentando dizer qual o principal fator de risco para desenvolver dor crônica, e no fundo nós sabemos que é um grande conglomerado de somatória de coisas. No contexto de dor crônica pós-operatória, que também é um evento agudo, só como uma curiosidade, entre artroplastia total de joelho e artroplastia total de quadril, agora o viés da ortopedia, nós temos uns números que variam muito, entre 5% de dor crônica pós-operatória até 44% de dor crônica pós-operatória. Sendo que você pode ter em torno de 11% de dor neuropática pós-artroplastia e 11% pós-artroscopia. Curiosamente, às vezes nós ortopedistas precisamos tirar enxerto do ilíaco para fazer algum tipo de, enfim, seja de artrodese, seja de algum tipo de falha, cobertura de falha óssea. Só a retirada do enxerto pode ser responsável por 35% de dor crônica pós-operatória e ainda 23% com componente neuropático. Esse é um trabalho do Fouzier, que é um autor que é de Toulouse, da Universidade de Toulouse, em que ele traz um título bastante polêmico dizendo que metade dos pacientes podem reportar dor após 3 meses de cirurgia ortopédica. Então, a cirurgia ortopédica classicamente também é um fator de risco para desenvolver dor crônica. Então, se nós pensarmos em dor aguda, desde o contexto de trauma até um contexto de abordagem cirúrgica, nós temos que manejar isso de maneira adequada. Lembrar que esses pacientes que depois desenvolvem dor crônica pós-operatória, eles vão ter 44% de distúrbios do sono, você vai ter um percentil de absenteísmo em torno de 18%, 40% vai ter dor neuropática e 38% vão precisar de mais do que 2 medicamentos. E, curiosamente, a maior parte deles está mal medicada. Só 4% dos pacientes que desenvolveram dor crônica pós-operatória estavam usando algum tipo de modulador central para dor. Isso é muito importante, porque mostra como, não só no Brasil, mas no mundo, nós ainda precisamos manejar um pouco melhor e entender um pouco melhor as questões relativas à dor. E tudo começa com a dor aguda, só que nós temos um problema, que 1/4 das vezes os médicos subestimam a dor do paciente e sequer a dor é avaliada. Então, em muitos prontos-socorros, em muitos prontos atendimentos, você nem pergunta qual a intensidade da dor, nem nenhum tipo de escape, nem do tipo, tá doendo? Muito ou pouco? Só pergunta onde dói, abre a ficha e o cidadão é avaliado. Então, no quadro de dor aguda, nós precisamos sim de avaliação e reavaliação.
Como eu falei, dentro daquele contexto do jornal, daquele suplemento europeu, o controle inadequado da dor era uma das principais causas de fator de risco. Por isso que, algumas vezes, seguir a lógica da escala da OMS, que se a dor está leve, você entra primeiro com analgésico. Se a dor está moderada, entra com opioide fraco. Se a dor está forte, você entra com opioide forte. Isso talvez não faça muito sentido no contexto de pronto atendimento. Ela tem uma variabilidade muito grande quando pensamos em usá-la como estratégia de analgesia, muito embora ela tenha sido desenvolvida para pacientes com dores relacionadas à neoplasia ou dores oncológicas. Nós sabemos que ela foi transportada e é transportada até hoje para uso nas mais diversas áreas. Mas talvez no contexto de pronto-socorro ou num pós-operatório, vale a pena invertermos isso e lançarmos mãos de ferramentas mais potentes para ter um controle melhor inicial da dor. Existe um estudo bastante interessante também que mostra que cada 10% a mais de dor que você tem no primeiro dia de pós-operatório, vamos fazer um paralelo para o trauma, você aumenta em 30% a chance de desenvolver dor crônica nos próximos 3 meses. Então, vale a pena talvez pesar um pouco mais na mão na analgesia aguda, seja como for, seja qual for a estratégia que você quer usar, seja com opioide, seja com bloqueio, seja com anestésico, seja, enfim, com qualquer tipo de medicação que supra a necessidade e a demanda que o paciente tem naquele momento. Curiosamente, voltamos a falar da Itália, só 2,6% dos pacientes com dor forte aceitaram usar opioide. Opa! Numa aula de dor aguda, a gente precisa falar um pouco sobre opioide. Por quê? Porque eles são ferramentas boas e bacanas de serem utilizadas, mas eles vão ser usados com bastante carinho e cuidado por uma série de motivos que a gente vai discutir adiante. Mas o que é interessante notar é que eles não aceitaram por 2 motivos, especialmente talvez pela opioidofobia, né? E aqui no Brasil nós temos muito disso. Nossa, ele precisou tomar morfina. Nossa, se você não melhorar, vou ter que dar morfina. E o paciente já melhora só com medo de ter que receber morfina. Então, a gente precisa, na verdade, desmistificar o opioide e entender como funciona e, obviamente, ser responsável pelo uso, usar da maneira correta. Nós vamos conversar isso adiante. Porque falta também, por parte do médico, uma educação nesse sentido, né? Muitos ortopedistas não sabem ou não têm a menor ideia de como se faz para, né, prescrever opioide, enfim, para usar o opioide da maneira correta. Curiosamente, no mundo, esse aqui é um gráfico para comparar mais ou menos quanto que é o consumo per capita. Quando nós olhamos aqui o mundo, é essa linha preta, e aí quando nós olhamos aqui o azul escuro, é a linha que corresponde à América do Norte. Veja aqui a ascendência que teve nos anos ali na década, né, desde o começo do ano 2000, ele vem vindo numa ascendente, enquanto a Europa teve o seu boom ali na década de 90 e depois parece que mais ou menos estabilizou. Mas todos eles ali estão muito acima do que é a América do Sul. E eu vou comentar isso com alguns dados que a gente pegou nesse Trust for America's Health, que é uma iniciativa não governamental que traz algumas das informações bem interessantes a respeito do uso de substâncias em vários países do mundo, mostrando que a mortalidade por opioides sintéticos tem aumentado significativamente desde 2015. Então, sim, há um alarme nesse sentido e nós precisamos prestar atenção para que não corremos o risco de desenvolvermos esse tipo de quadro, ou seja, um número de mortes extremamente elevados em decorrência do uso, ou aqui até vou usar, do mau uso dos opioides, né? Matando aí quase 3, 4 vezes mais do que o álcool e outras drogas ilícitas nos Estados Unidos. Quando olhamos para o Canadá, os opioides matam tanto quanto o álcool. Quer dizer que eles usam muito? Você veja que o número em percentil absoluto é muito menor, mas é uma preocupação sim, porque mata talvez o mesmo tanto que o álcool. E aí, por isso, nesse contexto, surgem e passam a surgir na literatura uma série de artigos tentando trazer estratégias não opioidérgicas ou não opioides para o manejo da dor. Então, usando lidocaína, acetaminofeno, cetorolaco, ketamina e várias outras possibilidades. Eu só trouxe esse trabalho como um exemplo e nesse trabalho ele cita a possibilidade da associação dessas moléculas para tentar chegar num desfecho bom de controle da dor. Quando nós olhamos para o mundo, veja, o álcool ainda mata mais do que os opioides do mundo. E quando olhamos para o Brasil, o álcool mata 10 vezes mais do que os opioides. Então, seria bom aqui baixarmos esse número do álcool e não aumentarmos absolutamente em nada o número de opioides. Para isso, o que nós precisamos? De educação médica em dor, de educação dos pacientes a respeito do uso de opioides e uma tolerância, uma vigilância. A gente pode discutir isso um pouco depois, para que não ocorra o mesmo fato que ocorreu nos Estados Unidos. Quando comparamos o consumo per capita, então, de opioides,
nos Estados Unidos acima dos 300 miligramas per capita. Quando olhamos aqui para a Itália, né, eu acho que eu estou muito saudosista com os meus avós e bisavós, que de lá vieram, mas quando comparamos aqui, o Brasil está aqui, ó, espremidinho aqui, talvez nós temos até um consumo abaixo, aquém, talvez, do que seria aceitável do ponto de vista de controle da dor. Mas a pergunta é, os noruegueses, os suecos, os alemães, franceses, os holandeses, eles controlam melhor a dor do que nós? Essa é uma pergunta, eu não sei, mas eles têm um consumo mais ou menos médio de opioide, um pouquinho maior do que o nosso, e todos estão mais ou menos no mesmo patamar. Pode ser que seja só uma questão de educação, pode ser que realmente eles controlem melhor a dor do que nós. Eu não acredito muito nisso. Mas, enfim, como é que sabemos como usar da maneira correta? As recomendações da Fedelat são sempre uma boa sugestão de leitura para a gente fazer um uso adequado de opioides. E lembrar que, quando nós falamos de medicamento, obviamente, vão ter pacientes que responderão de maneira extremamente boa e pacientes que não responderão. Por quê? Porque existe uma variabilidade muito grande na maneira como esses medicamentos são metabolizados, especialmente quando olhamos para o citocromo P450 e as suas subunidades. Então, quando consideramos o citocromo P450, algumas unidades são mais significativas no contexto da dor. Quando nós olhamos para o 2D6, 20%, né, dos fármacos possivelmente estão aqui. E quando nós olhamos para antidepressivos, opioides, antipsicóticos, você vê que grande parte dos medicamentos que nós usamos em contexto de dor, seja ela aguda ou crônica, eles são metabolizados nesse cenário. E o 2C19 também metaboliza alguns dos antidepressivos. Obviamente, daria para mergulhar nisso e mergulhar nas várias possibilidades que temos de alterações genéticas, nas pesquisas que nós fazemos nos pacientes do ponto de vista de farmacogenética para tentar individualizar o tratamento, mas nós sabemos que isso no trauma e na dor aguda nem sempre é possível de ser feito. Então, o que nós temos à disposição aí para tratar a dor? Nós temos analgésicos, temos opioides, temos anti-inflamatórios, nós temos antidepressivos que levam um tempinho a mais para funcionar, os anticonvulsivantes possivelmente podem modular a dor já desde o D0, mas classicamente fala-se que o resultado costuma aparecer um pouquinho depois de alguns dias. Os neurolépticos também já podem, os alifáticos e as butirofenonas, podem aí realmente atuar ajudando a controlar um pouquinho do sintoma, da percepção dolorosa. Os ansiolíticos, miorrelaxantes, os anestésicos locais com início de ação muitas vezes muito rápido, muito bacana de se usar. Os miorrelaxantes também com possibilidade. E uma miscelânea de outros, agonista alfa-adrenérgico, inibidor do NMDA, os bifosfonados, medicações tópicas, né, os canabinóis, enfim, os fitofármacos e várias outras possibilidades no contexto de farmacologia. Então, esse é um pupurri, um apanhado geral de tudo que se há aí de opção e arsenal terapêutico medicamentoso para o controle da dor. Obviamente, alguns estão mais inseridos no contexto da dor crônica e outros da dor aguda. Como eu estava falando a respeito de opioides, existe uma classificação em opioides fracos e fortes e típicos e atípicos. Quem são os opioides fracos? Codeína e tramadol. E desses daí, existe o típico, que é a codeína, que só faz mecanismo opioide-Mi, e o atípico, que é o tramadol, que faz o mecanismo de ação opioide e também faz inibição de recaptação de serotonina. Toda vez que o mecanismo, o opioide tem um mecanismo de ação que não é exclusivamente Mi, nós chamamos isso de mecanismo atípico. Quem faz isso? Então, o tramadol faz isso no opioide fraco. No opioide forte, quem é que faz isso? A metadona faz, ela faz também antagonismo NMDA. A buprenorfina faz, mexendo em outros receptores não puramente opioides, a Mi, e o tapentadol também faz, porque faz inibição de recaptação seletiva de noradrenalina e serotonina. E do ponto de vista dos fortes típicos, nós temos outros, como a oxicodona e a própria morfina. Então, o que nós falamos é que, geralmente, os opioides, alguns deles, têm um início de ação bem rápido, você consegue controlar a dor, mas espera-se que você não use por um tempo prolongado. Geralmente, você usa ou até a ação de um modulador central no contexto de dor crônica, ou até a resolução dessa fase inflamatória, ou o controle ali nas primeiras horas, até que o paciente consiga analgesia por outras maneiras. Por isso que, para falar de tratamento de dor, ou eventualmente, né, depois que você fez a avaliação, é muito importante você ter uma linha do tempo. E lembrar que várias moléculas vão atuar no D0. Então, os analgésicos, seja de pirona, paracetamol, viminol, eles atuam logo que você toma. Os anti-inflamatórios, a mesma coisa, logo que você injeta ou logo que você toma. Os opioides fracos, os opioides fortes, antagonista NMDA, alguns miorrelaxantes. Então, você tem moléculas que vão ter um início de ação rápido e essa é a ideia. Quanto antes você controlar a dor, melhor. Para isso,
possivelmente os bloqueios, as intervenções também têm o seu espaço aqui nesse contexto, né? Haja vista o bloqueio, né, que foi descrito pelo Peng, que se chama Peng, que ele foi descrito justamente para os pacientes com fraturas de quadril que iam aguardar para a cirurgia e precisavam de uma analgesia de início rápido. E aí criou-se, estabeleceu-se o bloqueio, né, dos ramos capsulares ali do quadril. Então é muito bacana olhar para isso tudo, para esse contexto e saber usar a ferramenta para o paciente certo. Claro que você vai individualizar cada um desses fármacos para os pacientes. Eu trouxe aqui uma diretriz interessante do Imperial College, né, que é do NHS, que é o sistema público aí britânico, que ele tentava dizer, quando o paciente se mexe e ele diz que a dor é sem dor, fraca, moderada ou forte, quais eram as combinações? Veja que aqui basicamente é analgésico e analgésico com opioide fraco, analgésico com opioide forte. Isso aqui nada mais é do que uma escala da OMS travestida de cores bonitinhas. Mas é só para mostrar como é a visão deles do sistema de saúde. Lá eles usam muito a oxicodona e a morfina. Existem várias possibilidades aqui no nosso mercado e aqui praticamente não se usa codeína, que é um fármaco que nós temos à disposição no SUS. Então, acho que precisa pesar quem que é o paciente, qual é o custo, onde ele vai pegar essa medicação, quais são os efeitos colaterais. Isso aqui é só mais uma escalinha da OMS. No Brasil, classicamente, o que nós temos num pronto-socorro ali? Geralmente tem a dipirona, né, injetável, o paracetamol VO, a anti-inflamatória a gente tem geralmente ali, né, estou pensando no sistema público, tá? Diclofenaco é o que nós temos, eventualmente cetoprofeno, corticoide nós temos eventualmente dexametasona e betametasona, relaxante muscular, às vezes não tem nenhum, alguns hospitais têm, aí quando nós estamos no contexto da saúde suplementar, e opioides geralmente nós temos o tramadol e a morfina. Eu trabalhei e ainda trabalho numa unidade que tem ketamina. Então, eu vira e mexe, eu uso ketamina na dor aguda, e aí vem todo o setor de enfermagem, vem os meus chefes médicos vir me perguntar por que eu estou usando ketamina, o que aconteceu e tal. Mas, enfim, são algumas das estratégias possíveis que nós temos nos pronto-socorros. O que vale lembrar é que no quadro de dor aguda, é muito importante lembrar dessa máxima, que mecanismos diferentes, né, quando você escolhe mecanismos diferentes, você pode atuar de uma maneira a fazer uma atividade sinérgica, fazendo com que a somatória desses mecanismos diferentes produzam uma analgesia de melhor qualidade. Isso, no contexto de educação, é o que nós chamamos de multissensorial, né? Ou seja, você tem uma informação vindo de maneira verbal, de maneira espacial, aural. Eu grito, eu falo baixo, eu dou pausa, eu volto a falar rápido. Então, todas essas nuances estão envolvidas na maneira do aprendizado. E isso que nós chamamos de educação multissensorial, ou de multissensorial, o que acontece? Nós podemos ter isso no contexto da dor, o que nós chamamos de somatória das atividades cinéticas, ou seja, nós estamos buscando uma analgesia multimodal. E aqui é um exemplo disso. Então, nós temos analgésicos, anti-inflamatórios, corticoides, opioides, inibidores NMDA, relaxantes, agonistas, ansiolíticos, anestésicos, ou seja, todos eles com potencial de atuar em vias diferentes, né? Assim como todos os aspectos não farmacológicos, que até agora eu não tinha falado nada. Então, a acupuntura tem a sua mecanismo de ação, a eletroterapia o seu, a hipnose o seu, a terapia cognitivo-comportamental, a atividade física, o mindfulness, a meditação, a eletroestimulação, a termoterapia, tudo isso, todas essas possibilidades e modalidades de intervenção podem funcionar nos pacientes com dor aguda, né? Obviamente, você precisa saber exatamente dor aguda do que, da onde, em que paciente, em qual contexto ele está inserido, e todos eles é o que nós chamamos de analgesia multimodal. Então, escolher várias opções dentro desse saco de ferramentas que eu vos apresento é o que faz uma diferença grande no resultado cirúrgico. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas intervenções não farmacológicas, eu sugiro a leitura desse tratado, que foi publicado agora esse ano, pelo Vitor Ligieri, pelo professor Manuel, pela doutora Lin. O Vitor Ligieri é meu irmão, ele é fisioterapeuta, trabalha com dor há 25 anos, no contexto do Hospital das Clínicas. É um resumo um pouco de uma série de possibilidades e modalidades. Eu sou um dos revisores do livro, por isso estou aqui fazendo a propaganda para eles, para os meus professores, Manuel e Lin, e o meu professor também, que é o meu irmão, o Vitor. Então, queria deixar aqui gravado o meu agradecimento a todos eles, e até como comentei ali no começo, justamente estava falando com o pessoal, de que foi ele quem talvez tenha me estimulado e instigado a vir por essa área tão interessante, chamada dor. Tá certo? E, no final das contas, o que se quer com uma analgesia multimodal é que 1 mais 1 seja igual a 3. Esse que é o negócio. Vamos tentar potencializar a ação.
Essa é uma escalinha, também acho que vale a pena guardar e lembrar de uma maneira super simples, dá para acrescentar e tem críticas a isso, é só uma maneira resumida de apresentar uma informação que eu já comentei com vocês, de que existem fármacos que vão começar a atuar ali em minutos, horas, dias, ou seja, os analgésicos, anti-inflamatórios, corticóides, opioides, bloqueios, infiltrações, os agonistas, ansiolíticos, alguns tópicos já começam a atuar na hora, e existem medicações que vão levar semanas e meses. Então, entenda em que cenário que você se encontra. Numa dor aguda, numa agudização de uma dor crônica, você está numa aguda de um pós-operatório que foi planejado, você está numa aguda de um pós-operatório traumático. Então, cada cenário você vai envolver algum tipo de modalidade diferente. Como mensagem final que eu queria dizer a todos vocês é: reconheça e avalie bem a dor aguda. É uma coisa que nós não fazemos de rotina de maneira muito satisfatória. Acredite na dor do paciente. Parece uma coisa, desculpa falar, idiota, mas precisa acreditar. A gente geralmente, tá bom, tá doente, tá bom, faz esse X e vê aí, volta aí. O ortopedista é muito assim, né? Não medica, não faz nada. E aposte e invista sempre em analgesia multimodal. Aqui, multimodal, como vários mecanismos de ação, sejam eles farmacológicos ou não farmacológicos. Reavalie sempre. É assim que você vai conseguir saber se a intervenção ou a proposição, aquilo que você sugeriu, aquele proposta terapêutica para o seu paciente, foi ou não, teve ou não sucesso, teve ou não efetividade. Queria mais uma vez agradecer ao projeto do Caminho Sem Dor. Eu faço parte, sou um dos fundadores do Pentim Brasil, é um time também que está no combate, na luta aí, para ajudar os pacientes com dor. Fico aqui à disposição para perguntas e, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Excelente aula, André. Excelente. Obrigado. Obrigado. Eu tenho minhas perguntinhas aqui, mas eu queria ver primeiro se alguém que está assistindo tem perguntas para compartilhar com a gente. Roberto, pode falar, por favor. Está me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Quem está falando? Desculpa. Oi. Então tá. Então, André, eu trabalho na clínica médica de um hospital psiquiátrico, né? E lá trabalho no setor lá do pessoal com dependência de múltiplas substâncias, né? Então tem bastante gente lá já tratando a adição de opioide, né? E, eventualmente, fica essa interface entre eu e o psiquiatra, né, que assiste o paciente. Então, muitos já internam lá para tentar desmamar do opioide, né? E o psiquiatra, ele fica fazendo as estratégias lá para desmame. Mas, eventualmente, o paciente, quando passa comigo, ele começa a querer que eu passe o opioide, porque ele fica, né? Vem a dor, aí o cara pensar, é o médico clínico, não é o psiquiatra. Então, quer dizer, fica uma miscelânea, né? De eu tentar, a pessoa fica na cabeça, examina, ela, né? Pode até ter uma dor ali, mas com certeza exacerbada aí pela adição, né? Então, o psiquiatra às vezes brinca comigo, né? Passo com o Roberto, ele aumenta o opioide. Passo comigo, o psiquiatra eu diminuo. Então, é difícil, né, cara? Como que a gente consegue, né, fazer a pessoa, ou você acreditar que ela está com uma dor aguda, ou não é só pela adição dela do opioide, né? Complicado isso, cara. Exato. Eu já ia brincar com o Roberto, ia falar, pô, Roberto, você que então é o responsável pela crise de opioides do Brasil. Não, tô brincando. Na verdade, é uma dificuldade muito grande. Acho que a história dos opioides é a história da tentativa de criação de moléculas, especialmente esses sintéticos, no intuito de tentar tratar as adições por opioide, né? Hoje eu não trabalho diretamente com isso, não lido com adição de opioides. Nós temos um grupo dentro do Hospital das Clínicas que faz um trabalho bem bacana nesse sentido. Então, os pacientes, quando nós temos algum tipo de risco ou acha que o paciente pode estar indo para esse caminho, nós já encaminhamos dentro do Instituto de Psiquiatria. Então, eles fazem esse papel. A gente sabe que talvez a metadona e a buprenorfina sejam duas moléculas com potencial de ajudar a desmamar o opioide. Nós tivemos inclusive o Hospital das Clínicas, acho que agora, na história recente dos opioides, foi o hospital que mais prescreveu e mais prescreve oxicodona do Brasil. Então, e nós tivemos alguns problemas relacionados a isso. Então, a metadona ajudou, a buprenorfina ajudou. Obviamente que nós sabemos que no contexto de adição e de qualquer adição a qualquer substância, não só ao opioide,
todos os mecanismos de recompensa estão ali muito prejudicados, não existe nenhuma fórmula mágica para isso. Eu trabalhei durante 4 anos num serviço dentro da Escola Paulista de Medicina, que era de farmacodependência, ou seja, eu tive a experiência ali durante 4 anos de atuar especificamente tentando ajudar esses pacientes a tratarem essas dependências. É um desafio gigante, eu acho que envolve contexto social, contexto familiar, e aí talvez a ponta do iceberg seja o contexto medicamentoso, né? Porque é uma questão muito, muito do comportamento, e existe também adição química, nós sabemos disso, e acho que o desafio no opioide não é pequeno, é muito grande, porque a gente até tem uma dificuldade, às vezes, de acesso. Eu não entendi muito bem se esse é um serviço público ou um serviço privado, porque até acesso às moléculas, às vezes, fica difícil de você conseguir para fazer um tratamento adequado. André, temos uma pergunta aqui da Andrea Luiz Kremer. Se eu estiver falando errado, pode me corrigir, André. Ela perguntou aqui no chat: doutor André, obrigado pela excelente aula. Quais são as principais dificuldades ao implementar um serviço de dor aguda? Essa é um tema bem importante, né? Você vê que vários dos livros, textos de dor tentam trazer resumidamente algum manual ou alguma estratégia para implementar um serviço de dor aguda. Eu tive a oportunidade de revisar o capítulo sobre essa implementação de dor aguda no livro do Tratado de Dor Musculoesquelética da SBOT, e acho que talvez a primeira questão é uma questão de capacitação de todos os profissionais, né? Ter uma linguagem única dentro do seu serviço de dor aguda faz toda a diferença. Eu ainda trabalho num pronto-socorro, e nesse pronto-socorro o serviço de dor aguda é péssimo. Então, claro, é muito fácil julgar e avaliar, o difícil é implementar. Eu acho que é outro desafio que nós temos. Mas eu acho que a primeira coisa passa pela capacitação da equipe, do time todo, para que todo mundo entenda a importância dos tempos. Eu não trouxe dessa vez, mas tem um trabalho muito interessante mostrando o tempo que leva do paciente ser socorrido na área de trauma, o tempo que leva do paciente na área de trauma chegar a uma unidade, o tempo que leva para ele ser avaliado na dor na unidade, o tempo que ele leva para ele ser avaliado pelo médico e aí ser medicado. Então, todo esse tempo, toda essa cadeia leva um tempo muito grande. E eu acho que se nós tivéssemos, assim como foi desenvolvendo para a cardiologia, né, aqueles tempos, pode ser que eu fale besteira aí, se tiver clínico me corrija, tempo, tempo porta-balão, porta-eletro, porta alguma coisa, né? Desculpa falar algumas besteiras assim, eu já estou por fora da clínica médica, mas a gente precisava criar esses tempos. Então, qual que é o tempo do paciente dor, medicação? Será que não podia o enfermeiro estar autorizado a, de repente, junto com o médico, organizar ali uma medicação já de início rápido, para o paciente já chegar diferente medicado? Isso na ortopedia muda até o exame clínico do paciente. Às vezes o paciente chega para atendimento depois de quase 2 horas de espera, com um quadro de dor intensa, e que aí você vai examinar, o cara não deixa nem examinar. Aí você fala, vai fazer uma medicação, faz o exame e volta. Aí, na verdade, você meio que olha a radiografia junto com o exame físico. E aí o que acontece, na maioria das vezes, é que os pacientes nem são examinados. Essa é a grande verdade. Então, você vê como você vai pecando em vários dos itens da avaliação, justamente por não estar, às vezes, com uma analgesia adequada, com um serviço de dor aguda muito adequado. Então, eu acho que, primeiro, capacitação, e segundo, essa organização do fluxo. Talvez entender dentro de cada região, no contexto que se trabalha, na cidade que se atende, que se atua, qual é a demanda que está acontecendo pelas falhas. Hoje nós trabalhamos lá com um sistema de classificação que é o Manchester e que peca muito, ao meu ver, nesse contexto de dor. Se o paciente falar um pouco mais alto que ele está com dor, ele ganha uma classificação laranja. Só que aí o paciente está com uma fratura exposta, que não está com tanta dor, também fica ali esperando. E aí você começa a criar uns problemas do ponto de vista técnicos de o que é dor, o que é ortopedia, urgência, o que é uma urgência de uma luxação. Então, se o paciente está com o ombro luxado e não tem muita dor pelo aspecto psicossocial dele, ele fica ali aguardando. Então, a gente é duro, não é simples. Então, todo o sistema vai ser falho. E, obviamente, a nossa função é corrigir cada vez mais as falhas, tentar incrementar e associar sistemas. Por isso que a capacitação é a única saída para ter uma implementação de um serviço adequado. Show de bola, André. Muito legal. A sua aula está sendo muito boa, viu? O Jonas disse que tem uma pergunta também. Jonas Lenzi, que prazer. Tá bem, Jonas? Boa noite, André. O prazer é meu. Fazia tempo que não via você.
Exato. Ó, tem um capítulo muito bom de inovação tecnológica no tratamento da dor, escrito por esse cidadão, Jonas Lenz, Darlan Nitz e André Ligieri, naquele livro que eu comentei. Ah, André, essa é a minha dúvida. Por acaso você tem alguma ferramenta assim sistematizada para fazer um acompanhamento, um follow-up desses pacientes, tanto na fase aguda quanto depois durante o internamento? Existe alguma maneira de tornar isso mais fácil, prático e tão menos dependente de dessa conversa que tem que ter entre os diferentes profissionais? Perfeito. Essa pergunta é sensacional, Jonas, porque eu acho que é uma coisa que é altamente possível de ser aplicada, altamente possível de ser desenvolvida, mas hoje acho que nós não temos essa ferramenta. Eu desconheço, se algum colega tiver. Mas, por exemplo, hoje você vai, né, modo de dizer, você vai numa lanchonete, hamburgueria, explodiu a hamburgueria no Brasil. O Brasil se tornou, acho que, o país mais hamburguero do mundo. Mas, enfim, você vai numa hamburgueria, você chega lá e pede, ó, quero um x-salada e uma coca. O cidadão te dá uma plaquinha que vai acender um luminoso para daqui a pouco você ir buscar o seu lanche. A gente não consegue fazer nada parecido na saúde, né? E teoricamente são coisas simples de serem feitas. O que eu penso, por exemplo, se o paciente entra numa unidade, especialmente num contexto de internação, fica até mais fácil, mas talvez dê até para extrapolar no pronto-socorro. Eu digo num contexto de internação porque você consegue educar e treinar o paciente. Fala, olha, o senhor vai ficar com esse aplicativo aqui, e aí de hora em hora esse aplicativo vai tocar, o senhor responde essas 3 perguntas. Do tipo, tá com dor? Tá mais forte ou mais fraco? Você melhorou? Quer tomar remédio? Cara, o cara responde no aplicativo, a enfermeira recebe isso, essa informação em tempo real, a cada 2, 3 horas, então altamente aplicável. A cada 4 horas, você bola, você cria, a depender da cirurgia. Então, no primeiro, sei lá, no primeiro PO, você faz de hora em hora. Então, eu acho que dá para criar ferramentas extremamente viáveis e fáceis de serem aplicadas e que hoje não tem. Fica a ideia aí, quem for um grande desenvolvedor, alguma coisa, mas eu acho que tem, e dá para surgir, né? Acho que dá para tirar daí várias outras ideias de possibilidade de ferramenta. Acho que o grande segredo aí é avaliação, reavaliação, avaliação, reavaliação. E essa dinâmica hoje num contexto digital, tecnológico, poderia muito bem passar por esse tipo de ferramenta. Não sei qual a sua opinião, o que você acha, Jonas? Então, a minha dúvida é até para eu ver se o que, que eu poderia utilizar, porque você sabe que eu amo tecnologia, né? E eu peguei meus pacientes desde junho do ano passado, eles preenchem um questionário, eu estou analisando atualmente em R, e lá no R eu consegui identificar muita multicolinearidade entre esses questionários básicos que a gente usa no dia a dia, e essa multicolinearidade leva a um overfit, né? Então você valoriza muito mais itens que, porque está perguntando várias vezes sobre a mesma coisa e esquece de itens que são relevantes também. E eu criei uma pontuação lá, como que eu poderia fazer o ranqueamento de 772, 772 respostas. E, cara, eu tenho que ter um jeito de sistematizar isso. Eu estou tentando fazer e eu queria, assim, ideias depois, como desenvolver isso melhor e deixar mais fácil. Porque daí você leva para um modelo Logit lá e consegue estimar a chance de cronificação, chance de piora, chance disso, né? E chance é diferente de probabilidade, né? Chance Agora, para quem uma, tem é 100%, para quem não tem é 0%. agora, uma coisa que você falou que é interessante, essa coisa do overfeed, o que acontece? Isso também serve até para a relação ali, terapeuta-paciente, médico-paciente, enfim, profissional da saúde-paciente, que é o seguinte, você imagina alguém, você acabou de bater o pé, vou dar um exemplo do pronto-socorro, você torceu o pé, está com uma fratura da fíbula, aí está ali, um tratamento conservador, vai estar esperando para colocar o gesso. E aí, a cada 10, 15 minutos, vem alguém e fala assim, você não está com dor, Jonas? O jeito de perguntar. Não tô, não tô. Daqui a pouco volta. Aí a Bianca vem. Ai, oi, tudo bom? Meu nome é Bianca, eu sou enfermeira aqui da unidade. Você não tá com dor? Uma hora você fala, cara, tô com dor, sei lá, já tô de saco cheio, tô esperando aqui, vem todo mundo. Então, precisa tomar Você cuidado. foi convencido a ter dor. Se você não tava, passa a ter. Então, eu acho que vale, né? Eu tô, lógico, falando de uma maneira engraçada aqui, mas é isso, a gente tem que tomar um cuidado também com isso, com a gente, na verdade, não imputar a dor no paciente, que é um dos grandes problemas que nós temos. Isso na dor aguda é absurdo e na dor crônica muito. Isso também tem um capítulo no livro falando sobre isso, que é o papel do médico produtor do efeito nocebo. Isso nós temos que tomar um cuidado muito grande,
que é o cidadão, né, torce o tornozelo, aí o cidadão, né, o médico vai lá, pega o raio-x, olha e fala assim, 6 meses sem andar, viu? 6 meses sem andar. Pô, nem sabe o que o cara teve, mas ele já plantou a semente, 6 meses sem andar. E aí, vai reabilitar esse paciente, vai tratar a dor desse paciente. Então, tudo fica muito pior. Isso no contexto de dor crônica, então, não preciso nem falar, porque aí, cada barbaridade. Não, se não operar essa coluna hoje, o senhor vai ficar tetraplégico. Aí, pronto, indica tudo. Então, a gente sabe o quanto o médico tem esse potencial de causar um nocebo. Então, acho que até essas reavaliações constantes têm que serem bastante cuidadosas. André, você me dá tempo para mais uma perguntinha? Acho que é simples, mas eu estou curioso para te perguntar aqui. Eu queria saber, assim, acho que a gente faz pouco isso e eu já vi em alguns lugares eles terem esse tipo de conduta de avaliar o paciente antes de um procedimento cirúrgico, por exemplo. Paciente que não tem dor, mas vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, ou paciente que tem dor já e vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, mas, por exemplo, eu acho que para o joelho deve ser um contexto que a gente tem bastante isso, vai fazer uma artroplastia de joelho. E o que eu posso fazer? O que você acha que a gente pode dar atenção no pré e no perioperatório para cuidar melhor da dor desse paciente no contexto agudo, pensando assim, tanto em evitar uma situação de dor crônica, quanto em melhorar o contexto agudo? Excelente pergunta, Francisco. Eu acho que esse é um caso em que essas intervenções que você tem bloqueios e outros procedimentos que você consegue controlar a dor do paciente ali, fazem toda a diferença. Toda a diferença. Eu tenho feito de maneira totalmente empírica, tá? Eu trabalho no pronto-socorro, como eu comentei. Toda paciente que tem chegado com subluxação, eventualmente até luxação de patela, eu tenho injetado um pouquinho de anestésico no ramo infrapatelar do safeno. Né? Guia anatômico, porque a gente não tem nem ultrassom nesse hospital que eu tô me referindo. Cara, os pacientes saem aqui, ó, com um sorriso daqui até aqui. Você tira a dor da paciente, fala, ó, vai lá, faz um raio-x, ó, faz a imobilização, ó, vai tomar em casa esse remédio e tal. Claro, é totalmente empírico, eu não tenho follow-up disso, não tenho nenhum segmento, nem dá para fazer, a gente atende 200 pacientes por dia, mas assim, é legal de ver. Isso num contexto de cirurgia, totalmente possível. Então, de repente, o paciente chega, está com um trauma grave, uma fratura do fêmur distal, por que não, quem sabe, de repente, fazer um IPEC, fazer algum bloqueio do joelho? O paciente vai ser submetido a uma artroplastia total do joelho, eventualmente, ali num contexto de eletiva, também. Acho que os bloqueios são muito bem-vindos nesse cenário para minimizar. Essa questão do uso, por exemplo, de gabapentinoides é um assunto bastante polêmico. Eu acho que a gente ainda... como diz uma música que eu gosto muito do Taiguara, ele fala o seguinte, ele fala, esse assunto no livro dos sábios ainda está em branco. Nós ainda não temos uma clareza total a respeito do uso ou não dos gabapentinoides, mas existem linhas que falam que sim, que não, então isso talvez também faça parte do preparo. Né? Falam que a história da educação em dor também pode fazer parte do preparo, mas que não é uma coisa tão simples. Mas explicar o que vai acontecer, como pode acontecer, quais são as estratégias que o paciente tem para minimizar o sofrimento e a própria dor, enfim, acho que todas essas saídas são extremamente viáveis. Mas nesse caso específico que você perguntou, eu sou muito fã do bloqueio. Por exemplo, chegou um paciente com trauma, vai ser operado, como você diminui? Faz um bloqueio, tranquiliza o cidadão. Assim como o Peng fez para o quadril, de repente faz um pentabloqueio para resolver o tornozelo. Faça isso antes de fazer a hack, antes de qualquer outra coisa. Eu palpitando aí para os anestesiologistas, vocês é que sabem o que vocês fazem, pelo amor de Deus. Mas eu digo assim, é só para tentar entender as coisas que funcionam. Então, toda vez que você faz um bloqueio, você tranquiliza o paciente, você diminui a ansiedade, você acalma o paciente, você coloca ele numa outra condição com o familiar que às vezes está ali acompanhando. Então, como eu ainda trabalho muito em pronto-socorro, eu começo o meu plantão, e amanhã eu estarei de plantão, eu começo o meu plantão, lá tem lidocaína e tem bupivacaína. Eu começo o meu plantão pedindo lido, bup, seringa, agulha, deixo tudo na minha sala. Aí eu começo o plantão. Por quê? Porque vai fazendo uns bloqueiozinhos, vai bloqueando, que o paciente sai muito mais satisfeito daquilo que você está fazendo. Show. Incrível, André. Obrigado pela aula, muito boa, pelas respostas. E quero agradecer em nome do Simpen, em nome do Carlos Marcelo, que não pôde estar aqui hoje, do Caminho Sem Dor. E muito obrigado. Fiquei surpreso aqui com a qualidade da aula, das respostas.
Foi um prazer estar aqui com você. Obrigadão. Queria fazer alguns comentários aí do que vocês estavam falando ultimamente. Como enfermeira, uma vez eu tive a oportunidade de receber esse desafio de implantar protocolo de dor no ambiente hospitalar, e quando o hospital ainda pleiteia um selo de certificação, essa questão da reavaliação de dor, né, ainda é uma das pedras no nosso sapato, e muito se fala do tempo, por exemplo, de 1 hora de reavaliação de dor. Só que quem faz essa implantação, quem implanta esse protocolo, tem que conhecer muito a logística do serviço, as medicações que ele disponibiliza, a educação dos profissionais, ela tem que ser incessante, e não só dos enfermeiros, dos técnicos, dos médicos, até do auxiliar lá da farmácia que vai disponibilizar, e ter a mentalidade de como priorizar determinadas situações ou não. Então, eu encontrei muitas dificuldades, né? Quando eu tenho o protocolo Manchester instituído no hospital, é um desafio enorme, porque tem pacientes que estão lá à beira do pronto-socorro a todo momento. E se eles sabem que a dor é um fator que pode burlar o sistema, é muito difícil. E a gente tem que acreditar naquilo que o paciente fala, isso nunca pode deixar de acontecer, né? Então, são desafios enormes, né? E não param. E a educação, ela tem que ser incessante. Perfeito comentário. É isso que eu falei. Tem vários pacientes que já sabem que burlam o sistema. Eu vou contar só 2 últimos casos aí para a gente encerrar. Tem um caso de uma paciente que era transgênero, ela injetou silicone industrial no glúteo, acabou extravasando para dentro da cápsula articular do quadril, evoluiu com uma osteonecrose bilateral. E ela se tornou adicta em opioides. Só que ela ia cada dia num horário, cada dia num plantão, morfina. Ela tinha mais de 200 atendimentos, tipo, em um semestre, assim, em busca de morfina. Então, eu lembro que esse caso foi interessante, porque ela é uma que ela chegava, gritava, tô morrendo de dor. Aí todo mundo acreditava, e tem que acreditar. Ela passava na frente de todo mundo. Até um dia que eu falei, não, eu vou te tratar, vamos começar com outros medicamentos, mesmo no pronto-socorro, eu te acompanho aqui no pronto-socorro. Aí ela foi embora, deve ter ido procurar outra unidade para tomar morfina. Esse é um caso. E a segunda coisa, eu comentei da ketamina, nós tivemos um caso de uma paciente que teve uma fratura do rádio distal, aí o colega fez uma redução, imobilizou, e ela voltou com a mão toda demasiada. Aí falaram, acho que é do edema, do gesso, né, da imobilização, tal, da redução. Não, espera mais uma semana, tá? Aí voltou, a mão estava fria, demasiada, não podia encostar a dor, parecia que estava desenvolvendo um quadro meio agudo ali de distrofia. E aí eu falei, olha, pessoal, a gente não tem muita opção. E eu sei que na unidade tem ketamina. Aí eu falei, olha, nós vamos usar ketamina. Foi a primeira vez que eu usei ketamina. Depois eu comecei a usar várias vezes. Mas foi a primeira vez que eu usei ketamina na unidade. E para achar alguém que tinha algum tipo de trato ou manejo com a ketamina. Por isso que é a história da capacitação. Se quer desenvolver um serviço de dor aguda, saiba as ferramentas que você tem, saiba como usar, como é a maneira de fazer a reavaliação, para tudo funcionar da melhor maneira possível. Então, a gente parou, assistiu uma aula, eu mostrei para elas um pouco do que eu sabia, e aí a coisa conseguiu andar, e a gente conseguiu ajudar essa paciente que se livrou dessa síndrome complexa de dor regional. Mas eu queria mais uma vez deixar aqui o agradecimento ao Dr. Carlos, a Bianca, Francisco, todo mundo que participou aí da aula, e parabéns pelo projeto que vocês têm desse Caminho Sem Dor. Pretendo participar mais vezes. Um grande abraço a todos e boa noite. Obrigada, doutor André. Obrigado, André. Boa noite. Boa noite para todos. Em breve entraremos em contato aí para novas contribuições. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até logo.